16 de novembro de 2022. População vai para frente de quartéis em todo o Brasil. Relatório do TSE vê irregularidade grave em doação de dono de jato ao PT. Após ser alvo de manifestações, Alexandre de Moraes diz que extremistas terão a aplicação da lei. E vamos falar também sobre a repercussão do "perdeu, mané, numa mola", pronunciado por um ministro do Supremo Tribunal Federal durante o questionamento de um brasileiro em Nova York. Já já vamos falar sobre esses e outros assuntos. As ruas do Brasil foram tomadas por manifestantes verde e amarelo. Militância de redação segue escondendo os protestos. As imagens circularam pelas redes sociais. Houve protestos nas portas de quartéis de norte a sul do país. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, capital e interior, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Caxias do Sul, Recife, Salvador, Belém, Manaus e em muitas outras cidades. A população está indignada com o que está acontecendo no país. A volta de Lula estranhamente descondenado, a falta de transparência do processo que o elegeu, as posturas de ministros do Supremo e do TSE, o descumprimento da Constituição, a falta de liberdade, a censura e, sobretudo, a possibilidade da volta da corrupção no governo federal é o que está alimentando essas manifestações. Essas coisas indignam qualquer cidadão de bem. Pessoas sérias e comprometidas com o Brasil, que hoje estão sendo tratadas por ministros do Supremo como extremistas de direita. E ele promete punições severas. Segundo Moraes, esses extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. Veja que paradoxo, né? Aqueles que o ministro chama de extremistas antidemocráticos estão nas ruas para que a democracia seja restabelecida e a Constituição cumprida. A mesma Constituição que esses ministros do Supremo deveriam seguir e proteger. E aquele que mais agride a democracia se acha o maior defensor dela e das liberdades, apesar da Procuradoria-Geral da República já ter dito esta semana que ele violou a Constituição. Mas o que espanta mesmo é o silêncio dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, além da imprensa do consórcio. Jornalistas militantes ignoram solenemente as manifestações gigantes que acontecem em todo o Brasil e, quando abordam superficialmente o assunto, tratam esses movimentos como manifestações golpistas. Saudades do tempo em que a imprensa defendia os interesses dos cidadãos e divulgava fatos, e não versões desses fatos. Como bem lembrou o general Vilas-Boas, que publicou uma carta nas redes sociais que teve enorme repercussão ontem. O general Vilas-Boas convive aí com uma doença degenerativa, mas continua sendo uma referência dentro das Forças Armadas. Vamos ver o que ele disse. As 2 semanas que se encerraram foram marcadas por eventos significativos. A população segue aglomerada junto às portas dos quartéis, pedindo socorro às Forças Armadas. Com incrível persistência, mas com um ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com verde ou amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade
e as dúvidas sobre o processo eleitoral. O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se apercebem eles que, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação. A mídia, totalmente controlada nos países da Cortina de Ferro, não impediu a queda do Muro de Berlim. A história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. Concomitantemente, as Forças Armadas emitiram duas notas. A primeira, assinada pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, trouxe anexo um relatório com 65 páginas, detalhando passo a passo a auditoria empreendida pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa. Simplificando, a essência da questão se prende a que o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Em 11 de novembro último, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica emitiram uma nota de apenas uma folha, suficiente para demonstrar o apego aos princípios e valores militares, bem como ao texto constitucional. Por fim, não poderia deixar de ser destacada a liderança, o equilíbrio, a serenidade e a autoridade dos atuais comandantes e do ministro, condições com as quais asseguram a disciplina e a coesão de seus subordinados. Externamente, reforçam a confiabilidade que a população, não por acaso, elege como as de nível mais alto do país. General Vilas Boas, 15 de novembro de 2022. Relatório do TSE vê irregularidade grave em doação de dono de jato ao PT. Partido informou ao Tribunal Superior Eleitoral repasse de R$660 mil de empresário somente após o primeiro turno, descumprindo o prazo. O PT nega a pretensão de sonegar a informação. O relatório foi produzido por uma área técnica do Tribunal Superior Eleitoral que identificou irregularidade grave na doação de R$660 mil feita ao Partido dos Trabalhadores pelo empresário José Seripieri Filho, fundador da rede Qualicorp e dono da QSaúde. O empresário José Seripieri Júnior é dos poucos empresários que, apesar de investigado e delator, circula com desenvoltura nos círculos do poder. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que vive falando em ética e civilidade, deu uma resposta a um brasileiro que o questionou educadamente quando ele chegava ao hotel onde está hospedado em Nova York. Barroso, mostrando uma tremenda falta de educação e também de postura, respondeu: "Perdeu, mané, não amola." Inacreditável, né? Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, não amola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende da gente. Perdeu, mané, não amola. É sério. Quem já foi assaltado conhece bem esse linguajar, né? Bandido chega, aponta a arma para você e diz: "Perdeu, otário, perdeu, playboy, perdeu, mané." E em seguida, toma os seus bens e vai embora. Para o ministro que já disse nos corredores do Congresso que eleição não se ganha, se toma, que já interferiu no processo de aprovação do voto impresso auditável e que no passado recente afirmava que o terrorista Cesare Battisti, seu cliente, era inocente e foi desmentido por ele, e que seu guru espiritual, aquele vigarista que está preso, chamado João de Deus, exalava o bem
e tem a capacidade de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nelas, essa linguagem parece bem adequada, né? O Brasil tem certeza de que o mané nessa história é ele, e não se conforma em tê-lo como ministro do Supremo Tribunal Federal. E para terminar, vamos falar de uma notícia que viralizou nas redes sociais ontem. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, disse que ia pedir anulação das eleições. No fim da tarde, o próprio Partido Liberal negou que pretende pedir anulação das eleições. Segundo o Carlos Rocha, dirigente do Instituto Voto Legal, a versão final do relatório sobre as urnas só vai ficar pronta em dezembro, e a versão que circulou ontem nas redes era obsoleta. Como esse assunto a gente não pode falar abertamente aqui nessa plataforma, fica aí a notícia, depois vocês tiram aí as suas conclusões. E nós terminamos o Nas Redes de hoje, uma mensagem que traduz bem as manifestações de milhões de brasileiros nesse 15 de novembro de 2022. Aceitar uma derrota é para os fortes. Aceitar uma trapaça é para os covardes. Tenham todos um ótimo dia.